Sistema FamaSul de volta aqui na carreta da CNA, no estúdio de podcast. Mais uma edição de um episódio diretamente da Expo Grande. E hoje, ao lado desses três convidados especiais para contar histórias da TEG Bovinocultura de Leite do Senar MS. Hoje a gente veio aqui para contar a história, né? Nivaldo, por trás de um copo de leite existe um trabalho aí de gestão, inovação e muita técnica, né? Isso, é isso aí, Laura. A assistência técnica permeia vários assuntos, né? Não é simplesmente só a técnica, só o gerenciamento, né? É habilidade na comunicação, é habilidade no comportamento, é você de fato conquistar o produtor através de posicionamentos técnicos, através de até a proximidade mesmo, né? De conversas com ele, para garantir um resultado satisfatório, que ele faça as recomendações e siga aí produzindo de uma forma tranquila e satisfatória, né? Agora, como a gente falou de histórias, Nivaldo, você já foi técnico e hoje coordena a TEG, né, do Senar MS. Como que chegou isso na sua vida, né? É tanto o campo, você já era do meio rural, e aí entrou no Senar. Conta um pouquinho da sua história. A minha formação é zootecnista, né? Eu sou formado em zootecnia e assim que eu saí da faculdade, fiz um mestrado e tal. E na saída desse mestrado, eu já tive a oportunidade de ingressar na extensão rural, né? Trabalhei num outro programa da UEMS, né? Da universidade, chamado Rio de Leite, né? Que foi uma escola para mim. Uhum. Depois trabalhei numa cooperativa em Camapuã, também com assistência técnica, né? E aí eu entrei para a instrutoria do Senar em 2013, né? Em 2013 era instrutor lá pelo Senar e tal, e aí estava naquele movimento do Senar virar a chave para assistência técnica, né? Quando virou a chave em 2014 que criou o departamento, eu fui convidado também para ser técnico de campo, né? E ali eu comecei a carreira, vamos dizer assim, dentro do Senar na parte da assistência técnica, né? E foi uma experiência muito legal, né? A gente conseguiu acompanhar toda a evolução da assistência técnica do Senar, né? A gente lembra, né, Paulinha, que antigamente a gente fazia o nosso relatório Tá com bom. a mão, né? E aí depois foi entrando os sistemas e tal, e toda a evolução que está hoje, né? Naquela época, 400 e poucos produtores, né? Em 2014. 2014, né? E hoje a gente falando aí em 10.300, 11.000 produtores, né? Então, foi uma estrada aí que a gente percorreu, né, Paulinha? E é bem, assim, resgatar nessas histórias, entender, é bem interessante e traz, né, um sentimento de que a gente está indo no caminho certo, que a gente está fazendo a coisa certa, né? Pelos resultados que o Senar vem apresentando. Agora, a Paulinha já foi técnica, agora coordena a TEG Bovinocultura de Leite, né? Paulinha, como que chegou isso na sua vida, o agro na sua vida? Já se faz presente desde sempre? Ou como que o cenário e o agro chegou na sua vida? O agro sempre esteve presente, né? Sou veterinária de formação, mas a minha família, meus avós eram produtores rurais, minha mãe é produtora rural. Então sempre esteve nesse meio e o leite sempre esteve presente. Meu avô era produtor de leite, do leite de entregar na porta, do caminhão em buscar, de entregar o queijo no mercadão. E aí já na graduação eu formei, trabalhei um tempo com a parte de reprodução no laboratório, mas não vi que não era o que eu gostava. E fiquei ali tenteando a extensão rural. Quando surgiu o programa Leite Forte do governo do estado, a gente começou a atuar. Em 2014, o Senar me convidou para participar da assistência técnica. E aí foi onde, vamos dizer assim, a minha realização profissional. A atividade leiteira é uma memória afetiva para você também. Exatamente. E assim, era o que eu pedi, assim, pedi que pudesse realizar um trabalho dentro da minha área profissional, que além de não só ser um trabalho, mas que eu pudesse também contribuir com outras pessoas, e o Senar veio e foi exatamente o que eu pedi. Tanto até a minha filha, ela não conhece a mãe dela como veterinária, é a Paula do Senar, a Paulinha do Senar. Eu também te conheci como Paulinha do Senar. É. E a gente tem aqui do lado a dona Mari Lucy, que veio diretamente de Ponta Porã, é produtora rural e técnica da TEG, Bovinocultura de Leite. E eu tô curiosa para saber um pouco da sua história. O agro sempre esteve presente na sua vida? Sempre foi produtora rural? Conta um pouquinho da sua história, que o pessoal também está curioso. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, fico muito honrada em contar um pouquinho da minha história. Eu nasci na área rural e vivi um ano na cidade e não me adaptei, voltei para a área rural. Aí eu me casei e fui para o sítio.
Então, eu moro na Itamaraty, sou produtora de leite e técnica de campo, né, do Senar, na atividade leiteira. É minha paixão, eu amo o que eu faço, que nem a Paula disse. Não é só na parte técnica, gerencial, é na parte humana, na transformação de vida daquela família, que você fica um período ali com eles, né? E aí você, quando acaba o período daquela família no programa, você fez diferença naquela família, no todo. Na gestão, na questão da organização da propriedade, na questão da organização familiar mesmo. A gente acaba tendo esse envolvimento, né, que é além. Aí a gente organiza casamento, se a produtora engravidou, organiza chá de bebê. Faz parte de. Também é a parte de veterinária, né? Não sou veterinária, sou técnica em agropecuária de formação, mas por eu viver a vida toda, hoje eu tenho 44 anos, então desde os 7 anos eu tiro leite, tirava leite na mão, e eu amo mesmo. Se for para me levantar à noite, fazer parte de vaca, eu levanto com todo prazer. Não é assim uma obrigação. Eu falo, eu louvo a Deus, agradeço todos os dias. Para mim é uma gratidão estar trabalhando no Senar, autônomo, eu faço meu horário, eu tenho que cumprir metas, mas a gente tem essa liberdade, não é nada assim tão rígido, né? E a gente vai além. Claro, com muita fé, com muita persistência e oração. E é assim, é um grupo, né? É um grupo unido que faz a diferença. Onde a gente passa, faz a diferença. Agora, dona Marilúcia, como que a senhora faz para ir além da técnica? Quando a gente chega numa propriedade, a senhora chega numa propriedade que nunca foi atendida, para se aproximar, não é só do produtor rural, mas é da família do produtor rural, né? Como que a senhora faz isso na prática, no dia a dia? Olha, eu sou uma pessoa assim muito, né, devota, eu sou católica, eu sou muito devota, eu falo a Deus, Nossa Senhora Aparecida, cada um na sua crença, mas quando vai fechar uma turma e vai abrir outra turma, eu já começo por minhas orações. Senhor, ponha pessoas que precisam de mim lá, pessoas que querem fazer a diferença, e eu falo, é Deus que coloca as pessoas certas na hora certa para trabalhar. E aí a gente chega na propriedade, tem uma metodologia, mas cada família tem que trabalhar a sua particularidade. Então, quando você chega naquela família, você tem que primeiro fazer um estudo de casos, quando a gente não conhece, para ver como que é aquela família, de como que você vai chegando para você conquistar a sua confiança, o respeito, né? E aí a gente vai abrindo. A minha metodologia de trabalho é envolver toda a família. Então, mesmo que às vezes é só o produtor que trabalha, eu já trago a mulher, vamos trabalhar aqui nas anotações, porque quando a mulher está, o serviço fica mais. A delicadeza da mulher, né? Que a mulher é mais proativa, assim, aí as crianças, Organizada. os filhos, os rapazes, assim, eu envolvo a família toda. E aí o resultado é extraordinário. Envolve a família toda e se torna parte da família, né? Sim. Muitas vezes. E uma coisa assim que eu deixo bem aberto no meu dia a dia, eu falo assim, ó, eu não sou visita. Visita quando eu vim aqui a primeira vez. Hoje eu faço parte da rotina de vocês, eu faço parte da atividade de vocês e eu faço parte do sucesso ou do insucesso. Então, se você tiver sucesso enquanto produtor de leite, aumentar a sua renda, viver com dignidade, organizar a propriedade no todo, eu vou ter sucesso enquanto profissional. E qual que é o sentimento para a senhora de ver que o seu trabalho está dando sucesso para essa família, para a produção aumentar? Qual que é o sentimento da senhora quando isso acontece, quando de fato isso vai para frente? É um sentimento de gratidão mesmo. De gratidão da gente, porque toda dificuldade no agro são questões climáticas, são questão financeira, né? Então a gente sabe da luta da família para conseguir cumprir aquele planejamento e a gente faz todo um jogo de cintura. Ó, vamos montar um grupo organizado para comprar os insumos mais baratos. Tem medicamento que a gente precisa comprar e o valor é alto e o produtor precisa só de uma dose, de 2 doses, a gente compra junto. Aí aquele produtor, assim, a gente vai fazendo no todo para facilitar para ele ter acesso àqueles insumos que precisa naquele determinado momento. Aí busca parceria também dos órgãos municipal, né? Eu sempre falo assim, pedir para mim eu tenho vergonha. Pedir para o meu grupo eu não tenho vergonha. Sim. Porque daí a gente vê a diferença e facilita eles ter acesso aos insumos, que às vezes eles precisam de pouco e o valor é alto. Uhum. O E aí- sucesso não é
não é do técnico, né? Uhum. A gente é um instrumento, uma ferramenta. A gente fala assim, se der certo, que bom, a gente é parceiro. Se deu errado, a gente também está em conjunto, mas ver o sucesso de um produtor, a gente sempre tá ali nos bastidores, né? Mas ele é protagonista da história ali. A gente é um instrumento, uma ferramenta que auxilia. E bem esse sentimento, né? E no final do dia, aquele sentimento de dever cumprido, porque amanhã tem mais. É isso, né? E até porque como eu moro na Itamaraty, que é onde eu atuo, eu sempre falo assim, você vai ficar aqui 2 anos ou chega 3 anos como produtor de leite, mas eu vou continuar aqui. Então, eu quero que ele me encontre na onde ele me encontrar e falar, olha, essa aqui fez parte da minha vida. Essa mulher fez parte do sucesso da minha propriedade, da minha família. Então, assim, você não passar em vão na vida das pessoas, mas você deixar uma semente plantada e as pessoas falar isso, né, de uma coisa assim positiva. Você fez a diferença. Às vezes a gente acha que a diferença é coisa grande, não é. A diferença às vezes está numa palavra, está numa ação, está numa coisa que a gente acha que aquilo ali é muito simples, mas para aquela família, naquele momento, na diferença que fez na vida dela, é muito significante. Não é só a questão financeira, são vários fatores, né? Agora, Paulinha, conta pra gente um pouco como que é a rotina de um técnico percorrendo aí os assentamentos, as propriedades rurais, passa por perrengue, o pessoal se ajuda. Você tem alguma história que você lembra, assim, para contar pra gente? Perrengue tem sempre, né? A gente é uma rotina assim. O técnico de campo ele tem uma liberdade de fazer a sua agenda, os seus atendimentos, né? Desde que ele cumpra a metodologia do Senar. E aí vai muito da organização. Então, de assentamento, às vezes é um grupo pequeno. Eu, na minha época, dormia lá no assentamento. Então, a gente já ia de mala e cuia, né? Para ficar lá uma semana, que fosse 15 dias. E aí você acaba virando parte dali. Aí, os perrengues sempre tem. Fura um pneu. Tive vezes de eu furar um pneu, no fim do dia furar o outro, ficar sem atolar o carro ficar sem bateria, ou o produtor precisou de um socorro, a gente socorrer, perder chave de carro. Eu sou campeã. E assim, Paulinha, nós como mulheres, né, vocês como mulheres trabalhando no campo, como que é essa questão da abordagem? Ela é mais diferenciada? Há um desafio nesse sentido de se aproximar dos produtores rurais? Como que você lidar com isso? A gente trabalha dentro de um universo que ele é predominantemente masculino. Em 2014, quando a gente começou, esse universo era bem maior. Hoje eu acho que ele já não é tanto, ele é mais equilibrado. Mas assim, a abordagem sempre é aquele... quem que é essa menina, na minha época, né? Quem que é essa menina chegando aqui na minha casa e querendo mandar nas minhas coisas? Então, assim, você tem que ter aquele jogo de cintura, de fazer uma abordagem. Como que eu tenho que fazer, que eu já fazia assim há muito tempo. Que eu aprendi com meu pai assim, que meu avô fazia assim, até falar para ele, vocês têm que parar com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Então, vamos pensar a fazer diferente. Falava, ó, você cumprir essa recomendação aqui, se der certo, ótimo, o resultado vai vir para o senhor. É no seu bolso o resultado, não é no meu, né? E se der errado, a culpa é minha, porque eu recomendei. Vamos testar? No desafio, né? Às vezes no desafio eles vão. Mas essa abordagem e sempre tentar trazer a família, principalmente a gente com o papel da mulher, né? Você chega numa propriedade, a esposa já fica meio ressabiada. O jeito que você aborda o homem, às vezes casos de produtores que são sozinhos, pode dar uma confusão, achar que a sua educação está dando condição. Então, esse jogo de cintura, quando tem a família, trazer a família toda para o contexto. A esposa, os filhos, até pensando em termos de sucessão familiar, né? E no caso, às vezes, daqueles que são sozinhos, mostrar assim, não, eu estou aqui, sou uma profissional, é um nome a zelar, né? A gente vai
vai pegando o jeito. E é um trabalho que muitas vezes leva tempo, né? Porque é uma assistência mensalmente ali, e aí leva tempo para ganhar aquela confiança, para o trabalho você vê que vai dar um resultado, aí a pessoa, opa, isso aqui deu resultado. E aí vai seguindo. É mais isso, né, Paulinha? É muitas ações de extensão rural mesmo. Aham. Às vezes de fazer reuniões, às vezes de levar ele, o produtor, para ver um par dele falando. Posso contar a história? Opa! Aqui é o lugar de contar histórias. Eu atendi um grupo em Bandeirantes que todos eles tinham o mesmo tipo de cultivo de pastagem, que era a mombaça. Mas só um produtor tinha um manejo muito bom, ele já tinha entendido a necessidade de manejar o capim de forma adequada e ele tinha um resultado, assim, bem significativo, né? O lote dele produzia muito mais. E os outros eu ficava naquela insistência, né? De fazer o manejo correto e não ia. Eu falei assim, vou fazer uma reunião de troca de experiências. O produtor chamava Nelson. Nelson, você topa contar como que você fez, como que você implantou esse capim, como que você maneja e o resultado que você tem? E eu venho comprovando nos números. Ele falou, topo. Reunimos todo mundo, era uma turma bem difícil de reunir. Sim. E deixei ele falar. E aí ele contou como ele formou, como ele fazia, e o resultado, aí o pessoal não acreditou, eu entrei com os números, ó, não, realmente, o lote dele aqui, ó, é 25 litros por vaca só no Mombaça, 2 ordenhas, aí fomos lá ver o capim, resultado. No mês seguinte, as recomendações estavam sendo cumpridas por todo mundo, porque ele viu que o outro, que era igual a ele, fazia que dava o resultado. Então aí a gente vai pegando essas coisas assim e vai Tendo aquele jogo de cintura até, né? Tanto que hoje na tag a gente até assim, os dias de campo mesmo da nossa assistência hoje, eles são exclusivamente nas propriedades rurais. Porque daí o produtor vai lá na casa do outro, vê o que o outro faz, vê que dá certo e quer fazer na sua também. E aí isso auxilia o trabalho do técnico. E como a Paulinha falou, Nivaldo, o dia de campo também faz parte aí, né? Desse cronograma da tag em várias culturas e tal. Qual que é a importância desse dia de campo, assim, na prática? Tanto os dias de campo, né, vitrines, todos os nossos eventos, a principal finalidade dele é fazer a transferência de tecnologia, né? Então, é bem isso que a Paulinha falou. Você pega um caso de sucesso, pega um produtor de sucesso, leva esses produtores para vivenciar na prática, né, aquilo que o outro produtor está fazendo. E a oportunidade de eles conversarem, trocar experiências, dificuldade, né? E isso dá um resultado muito grande, né? Conforme a Paulinha falou, dá um impacto muito grande, né? Porque às vezes o técnico vai, o técnico fala, o técnico explica, ele traz número, mas o produtor tá sempre assim, será, mas minha condição, será que eu consigo? Aí quando você leva nesses dias de campo, nessas vitrines tecnológicas, você de fato se liga a chave no produtor ali, que de fato ele consegue fazer também, que aquilo pode ser, aquela tecnologia pode ser dentro da realidade dele, entendeu? Então o impacto é bem interessante, e a gente realiza em torno de 69, ano passado realizamos 69, né? Esse ano vamos realizar acho que 72 eventos de tecnologia em todo o estado do Mato Grosso do Sul, todas as cadeias, né? E aqui, como tá todo mundo contando história, né, Nivaldo? Você tem alguma história que você falou, nossa, foi um desafio, valeu a pena, ou de algum produtor que você ajudou? Você lembra de algum caos assim? Tem vários, né? Tem várias. Ainda quero saber a história do parto aqui da Dona Maria Ruth. A gente buscando assim na memória, né? Geralmente quando a gente chega nas propriedades, né? É o que a gente falou, a gente sempre, às vezes tem aquele bloqueio, né? Sim. Lógico que as mulheres talvez até um pouco mais do que nós homens, né? Como nós técnicos, né? Mas você precisa trabalhar aquela confiança, conversar com o produtor, né? E a gente consegue, assim, o resultado financeiro e produtivo, ele é interessante, né? Mas, geralmente, esse resultado produtivo, esse resultado financeiro que a assistência técnica traz para o produtor, geralmente está ligado não com a questão produtiva e com a questão financeira, mas sim com a realização de algum sonho daquela família, entendeu? Então, assim, às vezes você vai, você luta, você dá recomendação e tal, e aí, de repente, ele começa a produzir, começa a vender melhor, começa a ter margens melhores, e aí ele vai, né, constrói melhora a casa dele, consegue pagar um estudo com a filha, com o filho, entendeu? Consegue acessar
uma saúde melhor, Comprar um né? veículo. Comprar um veículo, entendeu? Então, assim, você começa todos esses resultados físicos, financeiros e produtivos, né? É de fato para atingir algum resultado pessoal que a pessoa precisa ali. Propósito Um mesmo, né? propósito da pessoa, melhorar a qualidade de vida dela, né? E aí tem vários, né? Assim, não é, como diz o outro, a gente não consegue resultado em 100% das Sim. propriedades, né? Mas numa porcentagem muito grande, né? E muitas vezes você não, é o que a Mariluz falou, muitas vezes você não consegue, às vezes, uma questão financeira, uma evolução produtiva, mas o conhecimento que você deixa para aquela pessoa durante aquele período que você ficou lá está registrado, está na cabeça dela, em algum momento ela vai utilizar e vai conseguir desenvolver a atividade dela, né? Certo. E dona Marilúcia, o que que te motiva assim para continuar com esse trabalho, de se aproximar cada vez mais dos produtores rurais, ajudar eles na rotina, na produção? O que que te motiva para seguir em frente? O que me motiva são os resultados mesmo, a satisfação pessoal, esse grupo, essa metodologia do cenário de trabalho. Isso me motiva, porque aqui a gente fala, tem o chefe, tem a coordenadora, tem o supervisor, sim, mas a gente assim, é trabalho de igual para igual eu falo para os produtores. Quando eu chego lá, eu falo assim, eu não sou uma pessoa diferente de vocês, eu não sou a mais do que de vocês. Porque para a atividade ter sucesso, nós temos que trabalhar de igual para igual, né? Cada um na sua metodologia. O que me motiva é realmente esse resultado. Eu tenho um caso que eu falo assim, que me motiva muito, que é uma família, começou sem recurso financeiro, tirava 15 litros de leite, que é o Versiria Cristiane, e eles não tinham condições, eles tinham umas 3, 4 vaquinhas, que era do pai dele, eles não tinham condições de comprar sal mineral. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, mas essas vacas sem sal mineral, elas não vão começar a ciclar, reproduzir. Daí, assim, eu tinha, porque eu sou produtora, eu falei, eu empresto para vocês, eles tinham uma hortinha, eu empresto os quilos de sal mineral e você me devolve em verdura. Porque assim, né? E comecei a fazer isso. Hoje eles estão com 120 litros de leite, eles conseguiram o Fiagro pelo Senar, acessaram, compraram as vaquinhas. Aí no planejamento que nós fizemos agora no último, eu falei, ó, vocês têm que ter 4 matrizes aqui esse ano. Aí eu brinquei com ele, falei assim, Versir, se vira, onde você vai arrumar dinheiro, eu não sei. Você não quer chegar nesse objetivo de 150 litros de leite, tem que vir mais 4 animais. E ele conseguiu acessar pelo Fiagro. Aí, então, assim, e aí você vê o resultado que tá, o esforço e como muitos outros, né? É isso que motiva. Aí, e eles falam direto assim, nossa, você traz inspiração pra gente. Quando passou pelo processo da pandemia, toda aquela coisa que a gente nem sabia o que a gente ia fazer no outro dia, né? E eu sempre, mesmo quando eu tô para baixo, que eu tô naqueles momentos de mulher lá, porque assim, eu sou produtora, eu tenho uma família, hoje eu tenho 3 filhos, hoje eu sou vó, e eu tenho que conciliar toda a minha propriedade com a atividade no ATEG, né? E eu consigo separar isso e consigo. Como você dá conta? Eu falei, porque eu me organizo minha atividade. Hoje eu sou isso, agora eu sou aquilo. Então, eu consigo trabalhar gerenciar o meu tempo, né? Isso, e aí, quando eu estou meio para baixo, opa, vou procurar ajuda, vou tentar melhorar meu estresse. Eu preciso. Aí, muita oração. E as coisas aí, que eu falo assim, ela vai se encaminhando. E é que nem eu sempre falo onde eu passo. É muito importante o salário no final do mês, sim, porque a gente precisa disso. Pagar os Só boletos, que né? é gratificante louvar a Deus todo dia quando você tem o seu salário e você faz o que gosta. Que realmente eu sou realizada. Você vai sair do Senar? O dia que eu tiver, não andando mais, que tiver um produtor de leite, eu tô lá. E aproveitando, o que que o Senar representa para a vida da senhora? Tudo. Tudo assim, porque é um trabalho que eu amo. Eu sou autônoma, porque eu sou uma pessoa muito elétrica, né? Então, eu tenho essa autonomia de eu desenvolver meu trabalho, de eu cumprir minha hora, de eu fazer o meu cronograma de ação. Claro, tudo não fugindo da metodologia. Converso muito com o meu supervisor, né? O Marcelo, que é veterinário, ele, na parte, assim, ele me ajuda muito, porque eu sou veterinária de coração. Então, é tudo com as orientações dele, né? E eu falo assim, não tenho o que falar, para mim não tem lugar melhor. Morar no sítio, trabalhar com atividade leiteira e ser técnica na atividade leiteira e cuidar das vaquinhas,
não tem nada. Hoje eu não sairia por proposta nenhuma. Paulinha, como que é para você ouvir um relato de realização, assim, uma tô- pessoa da sua equipe, eu assim? sou meio chorona, né? Acho assim, sinto mesmo, porque quando eu graduei, o Senar foi, eu lembro a Mariana falar assim, o Senar é uma casa de oportunidades. E o Senar, ele me deu a oportunidade que eu pedi muito, que era um lugar que eu pudesse, né, me realizar profissionalmente, fazer um bom trabalho e ajudar outras pessoas. Então, hoje, não atuando ali direto com o produtor, que é dentro da coordenação, ver isso é gratificante demais, é saber que lá na ponta a gente não está entregando só um número. Apesar da gente estar na coordenação trabalhar muito com números, tantas propriedades atendidas, tantos eventos realizados, tantos milhões de litros de leite que a gente conseguiu pôr no mercado, mas chegar num dia de campo, chegar numa vitrine, que é o que a gente na coordenação mais se aproxima do produtor, ou num Transformando Vidas, e ver que os nossos colegas que estão ali na ponta estão entregando para o produtor um trabalho com dedicação, né? Eu falo assim para quem trabalha lá, bicho, você não ama o pouco que você faz aqui, você não fica no cenário, não. Entendeu? Porque não é só ir lá, bater um pontinho, escrever meia dúzia de palavras, Sim. né? Então, assim, tem que amar o que faz. Então, é gratificante demais. É ver que lá na ponta, lembra, ele falou assim, vai passar para uma pessoa, pode conversar meia hora, mas alguma coisa você deixou ali. E, Nivaldo, depois de tantas histórias aqui inspiradoras, né? Eu acho que o pessoal que está nos assistindo, que vai ao supermercado agora comprar seu queijinho, Seu ou leite. seu leite, vai lembrar de que existe todo um trabalho, né? Trabalho duro, né? Suado, estratégia, gestão, né? É bem isso, né? É bem isso, às vezes a gente pega lá na caixinha, né, tal, fala, tá caro, né, tal. Mas para aquele produto chegar lá com a qualidade que chegou, toda a questão de logística, tem muitas histórias, né? E a gente fala, a propriedade de leite, né? Todas as outras Uhum. atividades do agronegócio, né? É uma indústria a céu aberto, né? Sim. Que quem manda é Deus, né? É. Lógico que a gente faz tudo ali dentro das técnicas, dentro do que é possível, né? Com tecnologia, né? Mas o produtor, ele passa por muita dificuldade, muito desafio, né? Sim. E, de fato, o cenário, o trabalho que a gente faz através da assistência técnica, através dos cursos, né? Apoia, motiva, incentiva a esses produtores a continuar na missão deles, né? Na luta deles, para conseguir entregar, de fato, um produto de qualidade, um produto que vai alimentar, que vai nutrir as pessoas aí do meio urbano e nós também, né? A gente também todo consome, né? E o pessoal que está nos assistindo, o produtor aí, que trabalha com atividade leiteira, quer essa assistência da TAG, do Senar, como é que faz? Bom, nós já estamos em todo o estado do Mato Grosso do Sul, né, em 16 cadeias de produção, e o produtor que tiver interesse, quer conhecer mais, o primeiro passo é procurar o sindicato rural do seu município, né, conversar com mobilizadores, colocar a vontade dele de participar da assistência técnica, que o sindicato vai nos encaminhar, vai nos direcionar, né, ou conhecer lá, ligar no Senar, né, entrar no site do Senar lá. Aplicativo, tem aplicativo, né, nós temos nossa. aplicativo também, bem lembrado, Paulinha. E que a gente vai ser um prazer atender, cumprir a nossa missão, né? Cumprir a missão da instituição, que é transformar a vida da turma aí. E ficar ligado também nas redes sociais aí do Sistema FamaSul, do Senar MS, que a gente também está sempre divulgando. Gente, é maravilhoso poder contar histórias assim como a de vocês e que com certeza vai continuar inspirando cada vez mais pessoas aqui do nosso campo de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. E a gente segue aqui no último dia, domingo, último dia da carreta da CNA aqui na Expo Grande, com mais gravações do podcast. Acompanhe pelo YouTube, Agro pelo Brasil e Sistema FamaSul presente. Até o próximo episódio.